Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como ser produtivo estudando em casa. Bom, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre dicas de como estudar em casa, como é estudar em casa, o que é necessário para estudar em casa e ser produtivo. Então eu vou falar muito sobre isso e espero muito que vocês gostem e que vocês apliquem essas dicas e que dê tudo certo no final do ano para todos nós que somos vestibulandos, ou mesmo se você não é mais vestibulando, se você já está na faculdade ou está na escola, que dê tudo certo para você no final do ano, você olha e fala: nossa, esse foi um ano produtivo, consegui aprender muitas coisas. Então esse é meu intuito com esse vídeo, te ajudar de alguma forma a manter uma rotina de estudos. Bom, quando a gente fala em estudos, a palavra produtividade ela já vem muito ligada, porque não adianta nada você estudar por 14 horas e você ser produtivo em apenas 5. Isso não vai te trazer o benefício das 14 horas. Você tem que aprender a estudar e ser produtivo ao mesmo tempo, e não somente ficar lendo ou ficar vendo aula e fazendo exercício, sendo que aquilo não vai estar te ajudando porque você, sei lá, está cansado ou muitos outros fatores. Mas a questão é, você precisa entender e saber como ser produtivo na hora dos seus estudos. Então eu trouxe algumas coisas que podem atrapalhar e fazer com que você não seja produtivo. A primeira coisa que pode te atrapalhar na hora de estudar é a questão de ambientes com muita distração. Se você tem o costume de estudar em ambientes que tenham muita coisa que te distrai, por exemplo, você estuda com o celular do seu lado, você na hora que está fazendo aula online, você deixa a aba de rede social aberta, coisas que podem, tipo assim, tirar a sua atenção. Isso já é um motivo para você não ser produtivo, porque acaba que você vai demorar muito tempo para você fazer uma coisa que você faria em pouco tempo, porque você tá parando ali toda hora para checar o celular, checar a rede social. Então o ideal é você não ter um monte de distrações na hora que você estiver estudando. A segunda coisa que atrapalha a produtividade são as interrupções. Você pode estar no seu quarto, mas a questão é, você não pode ter pessoas que fiquem te chamando a todo momento. Você precisa avisar as pessoas: olha, eu vou estar estudando tal hora. Por favor, se puder, né, não ficar aí me chamando, vai ser uma grande ajuda. Então, assim, é muito difícil quando você está estudando e seus pais começam a te chamar, seus irmãos querem conversar, o telefone começa a tocar, o seu celular começa a apitar. Então, assim, outra coisa que pode atrapalhar a sua produtividade, vai te deixar bem na mão e você não vai conseguir ser produtivo, é dúvidas sobre o que estudar. Não adianta você sentar para estudar e você querer estudar a biologia. Aí você olha o assunto e fala assim: nossa, não estou entendendo nada, vou parar de estudar biologia, vou estudar matemática. E aí você vai lá, olha e fala assim: nossa, não tenho certeza? Acho que hoje eu quero estudar história. Aí você vai lá com uma história. Gente, isso atrapalha muito sua produtividade. Por quê? Porque você vai começar a migrar de um assunto para o outro, seu cérebro não vai conseguir fazer ligação de uma coisa com outra. Você vai demorar muito tempo para fazer as suas atividades, vai demorar muito tempo para estudar, para conseguir manter um ritmo de estudo daquela matéria. Então o ideal é você sentar já sabendo o que você quer estudar. Se você vai estudar biologia hoje, você vai estudar biologia. Claro, você não vai estudar a mesma matéria o dia inteiro, mas eu tô falando assim, se você vai estudar, tipo assim, tal assunto de biologia, você vai sentar, você vai estudar o assunto, vai fazer o seu resumo, vai fazer seus exercícios, depois você vai mudar para outra matéria ou para outro assunto de biologia. A questão é, você não pode ficar com essa dúvida de, o que eu vou estudar hoje? Aí, de repente, você vai lá e começa uma coisa e já muda para outra. Então, esse é um ponto muito importante, assim, porque quando você já tem certeza do que você vai estudar, as coisas fluem muito mais rapidamente, tá? Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro pra vocês. Outra coisa que atrapalha muito na hora dos estudos é a ansiedade e o estresse. Normalmente, vestibulando, no começo assim do cursinho, a gente ainda tá muito tranquilo, as coisas estão começando, tá começando aquela jornada, mas chega no final, assim, no meio, você já começa com aquela ansiedade dos vestibulares, já começa com aquele estresse que você não tá aguentando mais estudar, ou no caso de faculdade, chega num momento assim que você tá estressado, as coisas parecem que não dão certo. Então, gente, assim, isso também atrapalha na sua produtividade, porque você vai passar muito tempo pensando em como aquilo tá sendo chato de fazer, como aquilo tá te incomodando. Então, assim, o ideal é que você
controle sua ansiedade. No caso, se você precisa de uma ajuda psicológica, é legal que você vá atrás. Se você precisa de alguma atividade, vamos supor, se você gosta de ler, você gosta de série, é importante que você também tenha tempo para isso, para que você consiga controlar a ansiedade e comece a ver que, na verdade, o estudo é uma forma de te ajudar a entrar no seu sonho, seja a faculdade, seja passar de ano, seja terminar a faculdade. Então, o ideal é que você arrume uma forma de manter a sua saúde mental. Bom, a produtividade também está muito ligada com noites bem dormidas, principalmente quando você estuda de manhã. Então, assim, você pode levantar, lavar o rosto, sentar e estudar. Mas se você não tiver tido uma noite bem dormida, você vai ter sono, você não vai conseguir se concentrar no que você está fazendo. Então, o ideal é que vocês tenham um horário para dormir, um horário, assim, que não, se você não gosta de dormir cedo, que não seja tão cedo, então, mas que também te dê uma boa noite de sono e que no outro dia você esteja disposto a estudar. Então isso é muito legal, vocês prestarem atenção e colocarem aí um horário que vocês querem dormir, um horário que vocês querem acordar e colocar isso como meta. Bom, a última coisa que vai te atrapalhar, que não vai deixar você ser produtivo é a desorganização. Porque quando você tem as coisas muito desorganizadas, você perde muito tempo na hora de estudar. Por exemplo, se você não consegue achar um resumo ou um exercício que você queria revisar, isso vai tomar muito seu tempo e você poderia estar fazendo coisas muito boas com o seu tempo, você poderia estar rendendo muito com esse tempo. Então, mantenha o seu material, suas coisas, elas bem organizadas, porque isso é muito importante. Bom, gente, agora que eu falei um pouco o que atrapalha, né, a nossa produtividade, o que interfere na hora da gente fazer um bom uso do nosso tempo de estudo, eu vou falar então algumas dicas para vocês sobre como é estudar em casa, o que pode te ajudar a estudar em casa, porque a gente sabe que estudar em casa precisa muito de disciplina. Muito, 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 gente, porque ninguém vai estar tipo assim, vamos levantar, que você precisa estudar. Ninguém vai estar marcando suas faltas, ninguém vai estar lá te cobrando, te dando prova toda hora, então precisa muito da sua força de vontade, tá? Então, isso é uma das coisas que eu quero deixar muito claro já, é que disciplina é uma das coisas que você vai ter que desenvolver se você quiser estudar em casa. Bom, gente, a primeira dica que eu vou dar pra você que quer estudar em casa e quer ter um bom rendimento é: organize um cantinho de estudo e organize o seu material. Como eu gosto de falar muito, assim, não é necessário que você tenha uma escrivaninha, um lugar, nossa, perfeito para você estudar, os materiais mais lindos do mundo, os melhores materiais do mundo. Não, nada disso adianta, gente, se você não tiver um lugar que te deixe tipo assim, se concentrar, um lugar que te deixe manter o foco. Então, mesmo que minha escrivaninha seja aqui, e esse lugar seja um lugar extremamente barulhento, cheio de distrações, cheio de interrupções, isso não vai adiantar. Eu falo que eu não vejo problema nenhum da pessoa ela estudar sentada na cama, eu não vejo problemas desde que ela consiga manter uma disciplina, que ela não fique, tipo, deitada dormindo, perdendo a aula. Então, desde que ela consiga manter uma disciplina, estudar na cama nunca vai ser um problema, tá, gente? E sobre os materiais, como eu falei lá nas coisas que podem atrapalhar a sua produtividade, desorganização. Então, assim, o material ele tem que estar arrumado, ele tem que estar organizado. Gente, no meu caso, todos os meus materiais ficam nesse cantinho aqui. Então, toda vez que eu vou estudar, se eu precisar de qualquer coisa, vai estar aqui nesse cantinho. Ele não tá tão arrumadinho, mas é porque eu ainda não consegui arrumar certinho. Por exemplo, esses dias eu comprei pastas, então eu tô esperando chegar as pastas que eu comprei pra poder organizar meus resumos em, tipo, matéria, pra poder organizar algumas folhas soltas que estão aqui. Então eles ainda não estão 100% arrumados, mas já estão encaminhando aí pra estar bem organizados, tá? A segunda dica que eu vou dar pra vocês é: entenda seus horários. Bom, gente, assim, nem sempre os estudantes têm o dia todo pra poder estudar, então a gente tem que olhar para o nosso dia e falar quais horários eu tenho livre. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma pessoa aqui aleatória. A pessoa, ela estuda de manhã, só que ela chega até 1h da tarde na casa dela. Só que todos os dias ela tem compromisso às 7 horas da noite. Então, teoricamente, ela tem das 13 horas às 19 horas pra fazer o que ela quiser. Ela tem isso de horário livre. Aí, a pessoa olha e fala: vou criar um cronograma de estudos das 13 às 19 horas. Vai dar certo? Não, gente, não vai dar certo. Por quê? Porque das 13 às 19 horas é o tempo que ela tem livre.
não quer dizer que é o tempo que ela tem para estudar, porque pensa comigo, você precisa comer, você precisa tomar banho antes de você ir, sei lá, pro lugar que você vai à noite. Então, assim, gente, você tem que incluir no seu cronograma coisas mínimas. Por exemplo, você tem que ter tempo para comer, você tem que ter tempo para tomar banho. Então, assim, você tem que colocar coisas mínimas também no seu cronograma, porque senão vai chegar no segundo dia de estudos e você vai ficar muito frustrado porque você não conseguiu manter a rotina de estudos nem no primeiro dia. Porque você vai olhar e falar assim, nossa, eu tinha que ter estudado da 1 às 7. Só que eu perdi muito tempo, porque eu tive que tomar banho, tive que comer em tal hora. Então você vai começar a ficar frustrado, porque você não conseguiu manter aquele tanto de horas que você disse que ia estudar. Só que na verdade, gente, você tem que pensar nessas necessidades básicas. Você tem que tomar banho, você tem que comer. Você tem que ter um momentinho aí pra você fazer alguma coisa que você gosta, porque é muito difícil você se manter focado por tanto tempo direto sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada, gente. Então você tem que incluir nos seus horários, um horarinho aí, nem que seja pequeno, livre, comida, banho, sei lá, pausa apenas, entendeu? Mas inclua isso nos seus horários. A minha terceira dica é: defina prioridades. Gente, isso é muito importante, por quê? O conteúdo que você estuda no cursinho, principalmente, ele é um conteúdo de 3 anos de ensino médio em 1 ano de cursinho. Então, diremos que você vai ter que fazer tudo muito rápido, você muda de assunto muito rápido. Então, você tem que pensar nisso, gente. Você tem que criar estratégias pra você conseguir driblar isso daí. Mesma coisa na faculdade, na escola. Você tem muitas matérias pra você prestar atenção, mas algumas você tem mais facilidades do que outras. O que você tem que fazer? Você vai lá, vai estudar o conteúdo da matéria que você tem facilidade, mas você vai reduzir um pouco o tempo que você estuda. Você vai lá, revisa, faz alguns exercícios, mas dê mais prioridade para coisas que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se eu sei bastante coisa de química, eu vou estudar química? Eu vou estudar tudo. Só que num tempo menor do que eu vou estudar matemática, que é uma coisa que eu tenho mais dificuldade. Sei que vocês estão entendendo, mas vocês têm que estudar tudo, mas você tem que definir prioridades. Coisas que você tem mais dificuldade, você tem que estudar mais que coisas que você tem menos dificuldade. A quarta dica para você que quer estudar em casa e ser muito produtivo é: saiba a hora de parar. É assim, pessoal, principalmente pessoas que estudam muito tempo, você tem que saber a hora de você parar. Por exemplo, você estuda, sei lá, 8 horas por dia. Nessas 8 horas, a gente não consegue ficar focado 100% do tempo. Isso é quase que impossível. Tem estudos falando que a gente tem um tempo que fica lá focado. Depois disso a gente começa a voar, entendeu? Então, o ideal é que você faça o quê? Você estude um pouco, dê uma pausa, nem que seja de 5 minutos, gente, pro seu cérebro respirar, pra ele ver que as coisas são lindas, que o estudo é maravilhoso, entendeu? Então você precisa dar uma pausa. Por quê? Porque você precisa se render. O seu tempo, as suas 8 horas, elas precisam render. Se você tem 8 horas para estudar, pense que por mais que você faça pausas, as pausas vão te ajudar a render mais, entendeu? Então, assim, você precisa saber a hora que seu cérebro não está mais aguentando. Por exemplo, você estuda, sei lá, 2 horas, aí chega uma hora que você não tá conseguindo fazer exercício, você não consegue, você tá errando todos os exercícios. O que você faz? Pausa. Pausa, gente, não tem problema parar. Você precisa respirar, seu cérebro precisa respirar. Então você faz aquela pausa, levanta da cadeira, levanta onde você estiver, vai comer uma fruta, anda ali um pouco no corredor da sua casa, anda ali fora, vai dar uma volta no quarteirão. Quer dizer, nessa época de quarentena, né, se você puder fazer isso na sua casa, é melhor. Mas dê uma pausa pro seu cérebro, para ele poder, né, voltar a funcionar direito, tá? Então pense nisso. A quinta dica que eu vou dar pra vocês é: crie um método de metas e recompensas. Ah, Gabriele, como que é esse método de metas e recompensas? Hoje você vai pegar e falar assim, ó, eu quero fazer 10 exercícios de química em 30 minutos. Você vai pegar 10 exercícios de química e você vai fazer. Aí se você fizer em 30 minutos, você faz o quê? Te dá uma recompensa. Gente, a recompensa não é, nossa, um uau. Sei lá, nem que seja um chocolatinho, entendeu? Mas tem que ser alguma coisa que você goste muito. Então, se você gosta muito de chocolate, pegue lá um chocolatinho. Fala assim, daqui 30 minutos, se eu tiver terminado os 10 exercícios de química, eu vou comer meu chocolate. Por quê? Porque isso vai colocar o seu cérebro
numa meta, entendeu? Ele vai olhar para aquele exercício e falar assim, nossa, eu preciso fazer isso, meu foco agora é fazer esses exercícios. Então isso vai fazer com que você não pense em celular, que você não pense em redes sociais, você vai focar nos seus exercícios para terminar em 30 minutos e comer o seu chocolate. A sexta e última dica que eu vou dar pra vocês é: crie um método de se manter motivado. Gente, não importa se você tá na escola, prestando vestibular, ou na faculdade, ou fazendo um curso, gente, não importa. Você precisa criar um método para te manter motivado e com vontade de fazer aquilo. Então, eu vou falar um pouco das coisas que funcionam pra mim, pra me manter motivada. Quando eu tô bem desanimada, que eu, sei lá, não fui bem em alguns exercícios, ou que não fui bem em algum simulado, e que eu começo a ficar meio frustrada com a minha nota, com alguma coisa assim, o que eu faço? Eu vou no YouTube ver vídeos de pessoas que me inspiram, gente. Tipo assim, pessoas que já estão na faculdade de medicina, pessoas que acabaram de sair da faculdade e mostram diariamente como que é o plantão, como que é a vida de um médico. Outra coisa que me deixa muito motivada, eu olhar como que é a faculdade, as fotos da faculdade, olhar fotos das turmas, né? Então, assim, isso me deixa muito motivada, com mais vontade de estudar, que eu olho e falo, nossa, eu quero chegar aqui, eu quero um dia estar na frente dessa faculdade e olhar e falar, eu passei. Então, assim, gente, crie um jeito de te deixar motivado, porque nem sempre você vai estar lá no mar de rosas, super feliz, ai, vou estudar hoje, que alegria. Nem sempre isso vai acontecer, então você precisa de métodos que te deixem motivado. Pra quem quer ir pra vestibulando, eu acho que um dos melhores é você ficar assistindo vídeo de pessoas que estão trabalhando na área, pessoas que estão nessa faculdade, fazendo a faculdade que você quer, ou sei lá, tipo no meu celular, na tela de bloqueio fica lá o logo da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Então, assim, eu olho para aquilo e fico, não, minha meta, eu quero conseguir medicina na USP de Ribeirão. Então, você pega a sua meta e tenta colocar em todos os lugares. Se você achar que é legal colocar fotos da faculdade no seu mural, na sua parede, no seu guarda-roupa, coloque para te deixar motivado, porque isso é muito importante e vai deixar a caminhada muito mais fácil, entendeu? Porque querendo ou não, a caminhada de estudos é muito difícil e chega uma hora que você cansa de verdade. Você não quer mais, você fala, nossa, estou extremamente cansada, parece que nem o mal fica legal, parece que tudo tá desmoronando. Então, o ideal é que você use esses artifícios a favor de você. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo das dicas de estudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas. Coloque isso em prática na sua vida de estudos, porque vai fazer muita diferença. Às vezes é isso que falta para você conseguir se manter motivado, você conseguir ter uma vida de estudos mais, sei lá, alegre, por incrível que pareça. Então, às vezes um pouquinho disso daqui já melhora o seu dia, já deixa você mais feliz. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!